O vídeo de hoje é um desenho digital completo, do rascunho à finalização. Vamos usar de referência um desenho de um outro artista que disponibilizou a sua arte para ser desenhada. Bora lá? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Nicole e, como vocês podem ver aqui na tela, estamos com um desenho já pronto de uma artista. Hoje vamos fazer juntos um Draw This in Your Style, que nada mais é do que pegar uma arte disponibilizada para isso por um artista e desenhar no seu estilo. Então, com isso, a gente vai fazer um estudo de desenho desse estilo de desenho. Isso é um método muito legal para você descobrir do que você gosta. Agora vamos aos créditos da artista. Eu vou deixar linkado aqui na descrição todas as redes sociais dela. Se você for postar o resultado da sua arte, você tem que marcar a Júlia, usar a hashtag que ela solicita e também postar a imagem dela no carrossel do Instagram, beleza? Bora começar! Para essa ilustração, eu vou usar uma imagem quadrada, que é o melhor para fazer post no Instagram. Então já é o tamanho ideal para postar, 2048 por 2048, e uma tela com 300 de dpi para ter bastante qualidade. Lembrando sempre que você é livre para utilizar o tamanho de tela que você quiser. Para essa ilustração, a gente vai usar a simetria. Então, para ligar a guia de desenho de simetria, aquela que fica bem no meio, você vai vir em ações, tela, e você vai ativar a guia de desenho. Em seguida, você vai apertar o botão editar guia de desenho e você vai mudar aqui embaixo para a opção de simetria, vai abrir essa linha no meio da tela e é essa mesmo que a gente vai usar. Agora sobre cores, eu peguei a paleta de cores original do desenho original e transformei numa paleta aqui do Procreate. Então, tá aqui a paleta completinha no modo compacto. Se você mudar aqui em cima para cartões, vai ter todos os nomes de cada cor, onde você deve colorir, mas lá na parte da pintura a gente vai ver isso direitinho. Os brushes que vamos utilizar. Aqui na biblioteca de pincéis eu separei esses pincéis aqui, são todos esses que a gente vai utilizar. O rascunho eu sempre faço com o lápis 6B. Ele é um brush nativo do Procreate, ele fica na pasta de esboço, se você quiser utilizar esse brush para fazer o rascunho. E para finalização eu gosto de usar o Cartoon. Esse outro brush a fresco é nativo também, e esses dois brushes aqui eu criei. Já tem vídeo criando eles aqui no canal, vou linkar aqui embaixo na descrição, se você quiser ver o tutorial de como fazer esses pincéis. Mas em suma, a gente vai usar só esses brushes aqui. E eu gosto também de deixar todos eles disponíveis, tanto a paleta de cores quanto os brushes linkados aqui embaixo para download, se você quiser. Como esse tutorial tem muitas cores, eu vou deixar linkado também um guia para pintura. Então faz o download dos itens, é super importante para você ter sucesso nesse tutorial. Vou pegar aqui a cor que está com o nome de rascunho, o brush que eu falei para vocês, lápis 6B, e a gente vai começar o nosso rascunho do desenho. Antes de começar, uma última coisinha: se você nunca desenhou com simetria ativada, ela funciona da seguinte forma: na camada você tem que ter aquela opção ali assistido para a simetria funcionar, e aí tudo que você desenha de um lado aparece do outro. Se por algum motivo não estiver ligada, é só você clicar novamente na camada, depois clicar em assistência de desenho. Isso vai ter que ser ligado em cada camada que você for desenhar. A assistência de desenho ela não é automática, beleza? Então vamos começar a nossa ilustração. A gente vai começar fazendo o rosto do personagem. Você vai escolher um lado da simetria e você vai fazer linha de cima para baixo que abre um pouquinho no final. Essa linha reta é a têmpora do personagem e essa parte mais abertinha é a bochecha. Quando tiver tudo certinho, você vai conectar essas duas linhas se encontrando lá na linha de simetria. E você vai ter um resultado mais ou menos assim. Então, como eu falei, você vai fazer uma linha para baixo e vai abrir um pouquinho e conectar as duas lá no meio. Agora, a gente vai fazer a orelha. Escolhe um dos lados, eu gosto mais de fazer do lado esquerdo, porque é uma grande letra C. E é mais fácil visualizar as linhas assim, em formato de letra. Agora, dentro da orelha, você vai fazer como se fosse uma letra S com a parte de baixo menorzinha. E o olho é uma letra U, um pouquinho acima da orelha, e pode ser que você precise de algumas tentativas para acertar o formato do olho. Na parte de fora da letra U faz 3 risquinhos, são os cílios. Para fazer o formato do nariz, eu vou olhar a referência da artista original. Então eu vou abrir a caixinha de referência e vou puxar a imagem aqui para dentro. É só você ir em ações, tela e ligar a opção de referência, vai abrir essa caixinha. Mudando aqui embaixo para a imagem, você pode abrir a sua galeria e importar qualquer foto que você tiver lá para usar de referência. No caso, eu vou usar o desenho original da artista para a gente dar uma olhadinha em alguns pontos específicos. Aqui
eu vou olhar o nariz. Então, a gente vai fazer o formatinho do nariz mais ou menos como ela fez aqui. Me lembra muito o nariz de um koala, ele é alongado, meio arredondado, meio retangular. Então, vamos lá. Aqui um pouco abaixo do olho, você vai fazer esse formato aqui. Escolhe um dos lados da simetria e você vai fazer bem pertinho da linha da simetria, para não ficar muito grande. A boca bem embaixo do nariz e parece uma letra U bem grandona também. A bochecha é um semicírculo, sempre escolhendo um lado da simetria e o outro vai ficar igual. Bom, a parte de dentro do rosto a gente já fez, agora a gente vai fazer a parte de cima da cabeça. Então a gente já finalizou a parte interna com orelha, olho, nariz, tudo. Agora falta a parte do cabelo e o resto do corpinho do personagem. Se a gente observar aqui na referência, a cabeça do personagem ela é um pouco quadrada. Então, a gente vai tentar simular isso, a gente vai começar fazendo o cabelo pela franja do personagem. Nesse ponto da ilustração, você vai abrir uma nova camada e a gente não vai usar a simetria a partir de agora. Então, a gente vai desenhar os dois lados diferentes. O cabelo, ele é dividido um pouco acima do olho da esquerda. Então, a gente vai meio que calcular em cima do olho da esquerda, começar uma franja e a outra um pouquinho mais pro lado. Pine um ponto e você vai fazer uma linha que vem do meio da cabeça e encostando aqui na orelha. Passa pela base do rosto e encosta na orelha. Agora a outra franja, você vai afastar um pouquinho, vai colada na outra linha, você vai dar um espacinho entre uma linha e outra e você vai tentar fazer o mesmo movimento, só que dessa vez você não vai encaixar a linha lá na orelha, ela vai ficar voando mais ou menos aqui. Então é uma curva e ela vai terminar um pouquinho acima da orelha, desse jeito. Agora que a gente já fez a franja, a gente pode fazer a parte de cima do cabelo, que é um pouco quadrada. Ser duas linhas, um pouco acima da divisão que você já fez. Você vai fazer como se fosse uma letra L grandona, vai encostar lá na orelha dos dois lados. Se você precisar, gira a sua tela para ficar mais fácil de desenhar. Eu faço aqui literalmente uma letra L bem grande, saindo da orelha e chegando lá em cima com um cantinho um pouco mais quadrado. Talvez quando você termine você não goste muito do formato. Tem uma forma de você ajeitar isso aqui sem precisar ficar redesenhando toda vez. Então, se você fez algumas linhas que você gostou, mas você quer dar só uma ajeitadinha, você vai vir aqui em ajustes, liquefazer e você vai deixar na opção empurrar. Pressão no máximo, distorção e momento no 0 e o tamanho você vai variando conforme você achar necessário. E agora você vai empurrando a linha, colocando ela no lugar que você queria que elas estivessem, mas elas não estão. Então você vai dando leves ajeitadinhas. Você pode fazer isso também na camada do rosto. Vou mudar aqui para a camada que a gente desenhou o rosto, lembrando que esse ajuste do liquefazer também é ativado pela simetria. Então se você mexe numa camada que está com a simetria ativada, cuidado que vai mexer os dois lados desse jeito. Voltar ao original é só você clicar aqui embaixo em redefinir. E aí ele volta ao que estava antes. Então eu vou ajustar aqui um pouquinho as linhas do cabelo do jeitinho que eu acabei de mostrar para vocês que vocês podem fazer. Quando você terminar tudo, a gente vai fazer o detalhe interno no cabelo. Do lado direito da cabeça, 2 semicírculos um pouquinho mais afastados e do lado esquerdo a mesma coisa, só que com as linhas um pouquinho mais juntinhas, desse jeito. No topo da cabeça, bem na divisão, você vai fazer 2 linhas ilustrando um cabelinho um pouco arrepiado. Terminando isso, a gente vai abrir uma nova camada. Não esquece de ligar a assistência de desenho nessa camada. Agora a gente vai fazer o pescoço e o corpo. O pescoço não pode ficar nem muito grande, nem muito pequeno, que senão fica estranho, mas você pode ajeitar depois. Perto da linha da simetria, você vai fazer uma linha com uma abertura um pouquinho para fora, desse jeito. Lembrando que a gente fez o topo do cabelo e aqui embaixo vai ter um cabelo mais comprido, mas a gente vai fazer depois. Primeiro a gente vai fazer os ombros. O ombro começa na base do pescoço e vai ter esse formato. Super simples, parece uma letra L deitadinha, então você vai pegar, fazer da base do pescoço uma linha reta e depois vai descer com essa linha. Não precisa alongar muito esse ombro, né, essa parte do braço, porque uma parte da ilustração a gente vai apagar depois. Feito isso, agora você vai calcular mais ou menos uma distância aqui para fazer o braço e você vai fazer uma letra Y com a parte de cima lá bem pequenininha. Vou mostrar de novo, ó. Desse jeito aqui fica parecendo que é o braço do personagem, tá vendo? Essa parte aqui, o cabelo do personagem vai ficar por cima e é o que a gente vai fazer agora. Então abre uma nova camada, não liga a assistência de desenho. Você vai puxar uma linha mais ou menos daqui, pertinho do pescoço. A linha vai descer com um movimento de cabelo. E ela pode ser maior, mais longa que o corpo, porque depois a gente vai apagar um pedaço.
Então, fizemos o primeiro movimento. Agora, lá da base da orelha, mais ou menos da metade, você vai fazer uma linha, puxando ela para baixo, passando por fora do ombro. Tá vendo? Com um pouco de movimento, mais ou menos o mesmo movimento que você fez anteriormente, para o mesmo lado, mas ela tem que passar por fora do ombro. E dentro do cabelo, você vai fazer umas outras linhas que são a textura do cabelo. Não precisa ter muita linha, só algumas, pra gente entender que isso aqui é um cabelo que tá por cima do ombro. Se você quiser fazer um charminho, você pode fazer alguns fios soltos na lateral aqui na parte de fora. Para o outro lado do cabelo, esse lado vai passar por trás do ombro. Então aqui, mais ou menos do meio da orelha, você vai puxar uma linha que vai curvar para a direita. Por dentro do cabelo, você vai fazer uma outra linha. Essa parte aqui vai ser sombreada. Depois eu vou mostrar para vocês na pintura. Mas é legal você fazer essa delimitação e aí as texturinhas dentro do cabelo para a gente entender que é um cabelo que está passando atrás do ombro. Quando você for fazer a finalização, essa parte do ombro aqui, você vai apagar o lado esquerdo. Então eu vou voltar lá na camada que a gente desenhou o ombro e o corpo, vou tirar a assistência de desenho, vou desmarcar e vou apagar essa parte aqui para vocês verem como vai ficar o resultado final quando você passar as linhas finais, né? A finalização. A gente só vê um lado do ombro. Continuar desenhando na camada do ombro. Para isso eu vou ligar a assistência de desenho. A gente vai desenhar aqui uma gola de camiseta. Então você pode fazer uma gola dupla. É só fazer um semicírculo na base do pescoço e depois fazer uma outra linha grudadinha, né? Para fazer uma golinha de camiseta. Terminando a gola, a gente vai fazer todos os detalhes da camiseta. E eu vou continuar na mesma camada. Para isso, eu vou voltar aqui na camada e vou desabilitar a assistência de desenho. Vamos desenhar 3 flores nessa camiseta. Você faz uma bolinha para o miolo e você vai fazer ondinhas como se você estivesse desenhando uma nuvem. Sabe quando a gente desenha nuvem quando é pequeno? Fiz uma flor ali no ombro, eu vou fazer uma bem pertinho da gola da camiseta e vou fazer também uma flor aqui perto do cabelo, como se o cabelo estivesse tampando uma parte da flor. Desse jeito. Próximo passo, a gente já fez toda a parte interna da moldura, a gente já desenhou o personagem principal, então agora a gente vai fazer a parte de fora. Para isso, você vai abrir uma nova camada, vai ligar a assistência de desenho e vai desenhar a moldura. E essa parte de fora pode ser no formato que você preferir. Eu resolvi fazer um pouco mais quadrada, a original é um pouco mais arredondada. Você pode redimensionar. Como eu fiz isso em uma camada nova, é só selecionar a camada, vir na ferramenta de setinha e aí você pode aumentar essa moldura ou diminuir do jeito que você preferir. Vou posicionar o meu personagem bem no meio da moldura. Lá no desenho original, essa moldura ela é dupla, ela tem uma espessura. Para a gente fazer isso de forma fácil, é só você duplicar essa moldura que você criou. Então arrasta para a esquerda e clica em duplicar. Essa nova camada duplicada selecionada vem na ferramenta de setinha. Aqui embaixo você vai mudar para forma livre. Você vai puxar uma lateral por vez. Então aqui nas laterais você vai definir a espessura que você quer na sua moldura, uma lateral de cada vez, para ela ficar bem certinha do jeitinho que você quer, tá vendo? Então com a forma livre você pode puxar uma alça de cada vez para fazer essa espessura bem certinha. Quando tiver tudo certinho, não esquece de apagar a parte que ficou para fora da moldura, tá vendo? Então toda essa parte aqui eu vou apagar. Próximo passo, detalhes da moldura. Todos esses detalhes aqui em volta da moldura a gente vai fazer também. Para deixar todo o detalhe do mesmo tamanho, a gente vai utilizar a moldura que a gente já criou de base. Então vai lá na moldura que você acabou de aumentar de tamanho, essa segunda, duplica a camada. E você vai fazer de novo a mesma coisa. Você vai aumentar o tamanho dela e isso aqui vai definir o tamanho daquelas ondinhas que a gente tem em volta da moldura. No final, quando você determinar o tamanho da sua moldura, você vai ficar meio que com uma moldura tripla, como se tivesse 3 voltas. Essa terceira volta, você vai na camada e vai clicar na letra N e vai tirar a opacidade. Então esse terceiro quadrado vai ficar com a opacidade bem baixinha desse jeito. Vai ser a nossa base. Você vai abrir uma nova camada, vai ligar a assistência de desenho nessa camada e agora a gente vai fazer as ondinhas. Eu gosto de começar aqui no topo fazendo uma ondinha bem no meio da simetria, desse jeito.
E agora eu vou completando as laterais utilizando a altura. Eu determinei por aquela terceira linha, tá vendo? Eu sempre bato o topo da minha ondinha lá em cima daquela linha. Dessa forma você vai completar toda a volta da moldura e vai ficar mais ou menos assim o seu resultado. Ainda na mesma camada, agora você vai fazer interno. Dentro de cada ondinha você vai fazer uma nova onda, fazendo com que essas ondinhas tenham uma espessura também, assim como a sua moldura. Quando você terminar, continua na mesma camada, tira a assistência de desenho dessa camada e lá no topo do desenho você vai fazer um círculo. Deixa a Apple Pencil na tela, coloca um dedo para ficar um círculo perfeito. Essa ferramenta aqui de laço, você vai selecionar o seu círculo com a mão livre e vai posicionar ele bem no meio da tela. Isso aqui é o prego onde a moldura está presa, por isso que a gente tirou a assistência de desenho. Esse prego fica lá no topo da moldura, lá em cima do desenho. E agora, para fazer a linha que está presa nesse prego, a gente volta na camada, liga a assistência de desenho e é super simples. Você vai fazer uma linha do topo do prego até conectar na moldura, desse jeitinho aqui. Então, lá do topo do prego, você puxa uma linha para baixo, conectando na moldura. Sei que foi um pouco rápido, mas o seu resultado, quando você fizer com calma, todos os passos vai ficar assim. Essa linha que a gente fez aqui, que a gente tirou a opacidade, você pode apagar essa camada. Nosso rascunho está quase finalizado, a gente só precisa fazer as flores que tem em volta da moldura. Então eu vou ensinar para vocês os modelos de flor e aí vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Então, para fazer isso, abre uma nova camada, não liga a assistência de desenho e eu vou ensinar o primeiro modelo de flor. Primeiro, a gente começa fazendo o caule. É uma linha curvada, você pode fazer linha reta também, não tem problema. Na linha inicial, você pode puxar algumas linhas para a lateral. Agora vamos para a flor em si. Você vai fazer uma linha em cima curvada para baixo e uma linha menor embaixo curvada para cima. E você vai conectar essas linhas, fazendo esse formato meio triangular, só que sem pontas. Feito esse primeiro formato, agora na lateral, nas duas laterais, você vai fazer a mesma coisa. Você vai da base puxar uma gota, fazendo uma pétala arredondada. E você vai fazer isso dos dois lados. Às vezes é difícil expressar em palavras o formato que é para fazer, mas eu acho que deu para entender. Esse detalhezinho interno é totalmente opcional. E aqui na outra flor a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro faz o formato principal e maior e depois faz uma gotinha do lado. Você não precisa fazer duas, você pode fazer uma só como eu fiz ali. Essa é uma primeira flor. Agora vamos para a próxima. A base é a mesma, você começa com uma linha curvada para o caule e a flor em si vai ser só esse formato principal aqui. Então a gente vai fazer aquele formato que eu ensinei lá no começo, só que um pouquinho menor. E aí você vai puxar outros caules desse caule principal e cada pontinha aqui você vai fazer esse formato meio triangular, só que sem pontas. E aí quando você fizer em tudo, o seu resultado vai ficar assim. Bem bonitinha essa florzinha, né? Bora para a terceira opção. A base é sempre a mesma, uma linha curvada para o caule. E aqui a gente vai fazer voltinhas, assim, loopings, como se fossem gotinhas, de tamanhos variados. Bem quando a gente vai desenhar a flor quando a gente é criança. E aí o número de pétalas você que decide. Terminou de fazer as voltinhas e as pétalas, você vai colocar uma folha lá na base do caule, desse jeito aqui, com uma linha no meio. E o próximo desenho de folha, na verdade, é um raminho. Você vai fazer por todo o caule um looping de um lado e do outro, desse jeitinho aqui. Fica super bonitinho e é super fácil de fazer. E aí você pode colocar quantos modelos e quantas flores você quiser em volta da sua moldura. Eu segui a ilustração original para ver o número de flores e a posição delas. Se você fez algumas flores e você quer reposicionar, é super simples. Você vem nessa ferramenta aqui de laço, esse S, com a mão livre selecionada, você vai selecionar a flor que você quer mover, clica na setinha e move. Se você quiser girar, você vai vir aqui na opção de ajustamento e você vai tirar o magnetismo. Dessa forma, você consegue girar o objeto com mais facilidade. Lembrando que isso tem que ser feito na fase do rascunho. Qualquer modificação que você fizer aqui vai gerar uma perda de qualidade na sua ilustração. Então faz essas modificações, fase do rascunho, para a sua finalização, a sua arte final ficar com as linhas com qualidade máxima. Então chegamos no final do rascunho. Esse tutorial é bem longo porque é um desenho um pouco mais complexo, mas eu vou mostrar para vocês tudo. Agora o que eu faço na parte
De arte final, eu gosto de mesclar todas as camadas do rascunho, lembrando que é um ponto sem volta, então se você juntar as camadas não dá para separar depois. Então esteja bem consciente quando você for fazer esse movimento de mesclar todas as camadas. Com isso, a sua ilustração vai ficar toda em uma camada só. Agora você pode renomear essa camada para rascunho ou qualquer nome que você queira dar para ela. Agora fica mais fácil também de você redimensionar o seu desenho, aumentar ou diminuir. É só vir aqui na opção setinha e aí você pode diminuir ou aumentar o tamanho do seu desenho. Reposicionar também se for preciso. Se não gostar de alguma modificação, é só clicar em redefinir que ele volta para o ponto inicial. Lembrando que o seu desenho tem que ficar no meio da linha de simetria, porque você vai utilizar a simetria para passar as linhas finais, beleza? Então, como eu faço para fazer a finalização? Eu venho aqui no meu rascunho, clico na letra N e tiro a opacidade dessa camada. Agora eu abro novas camadas em cima desse rascunho para fazer as linhas finais. Eu utilizo o pincel de cartoon, mas você pode utilizar o brush que você quiser. E aqui na paleta de cores eu tenho uma cor específica para fazer todos os traços. Lembrando que essa paleta de cores aqui vai estar toda disponibilizada para vocês no download, beleza? Então nessa nova camada você não pode esquecer de ligar a assistência de desenho para desenhar dos dois lados iguais, igual a gente fez no rascunho. E aí você começa passando os traços finais com bastante cuidado, porque esse aqui vai ser o seu desenho finalizado, vai ser o traço final que você vai utilizar na sua ilustração. Então faz com bastante cuidado e passa todos os traços certinhos. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Esse é o resultado final das minhas linhas. E esse monte de camada aqui, antes de eu juntar e fazer uma camada só, igual eu fiz com o rascunho, eu gosto de fazer um backup. Como eu disse, uma vez que eu juntar todas as camadas, eu não consigo separar. Então eu arrasto as camadas, deslizando elas para a direita, menos o rascunho, e eu clico lá em cima em agrupar. Esse novo grupo, eu vou escrever aqui que o nome dele é backup, porque é realmente o meu backup, né? O meu save. E eu vou duplicar esse grupo. Então, o meu grupo de camadas está pronto, eu arrasto ele para a esquerda e clico em duplicar. No grupo de cima, agora a gente tem dois grupos iguais. No grupo de cima eu clico novamente e clico em achatar. E esse grupo que virou uma camada só vai ser o meu grupo da arte final, os traços, as linhas, chame como você preferir. E esse grupo de baixo, o backup, eu simplesmente vou deixar ele aqui paradinho e só vou desmarcar esse quadradinho aqui, que é a visualização da camada. Agora, como vocês podem ver, eu tenho todos os meus traços em uma camada só. A gente vai começar a fazer as pinturas em camadas abaixo dessa camada dos traços. Então, abre uma nova camada. Se ela ficar por cima da camada dos traços, você arrasta ela para baixo. Essa vai ser a minha primeira camada de pintura. Eu vou renomear ela para base rosto. Eu vou usar um método de pintura bem simples. Eu vou utilizar o drop color, que consiste em você fazer uma forma bem fechadinha, pegar a corzinha lá em cima e soltar dentro dessa forma, preenchendo tudo. E eu vou fazer isso para todas as bases da minha ilustração. Então eu vou começar aqui com a base do rosto, eu vou fazer o formato certinho do rosto e vou usar o drop color para preencher. Tô com a minha forma bem fechadinha e agora eu posso pegar a cor lá em cima e soltar em cima do rosto, que vai pintar tudo, porque eu fiz uma forma bem fechada. Então você vai pintar todas as bases da ilustração dessa forma. A pintura das bases é muito importante. Eu vou deixar um material de apoio, faz download desse material de apoio, dá uma olhadinha lá, porque para a segunda fase da pintura, as suas camadas precisam estar iguais às minhas, senão não vai dar certo. Então você já pintou todas as bases, as suas camadas estão iguais às minhas. Lembra? Eu falei para vocês olharem o material de apoio. Agora a gente vai começar a fazer luz e sombra. Vamos começar fazendo sombra no rosto. Então você vai abrir uma nova camada em cima da camada onde você fez a pintura base do rosto. Então é só abrir uma nova camada, ela vai ficar em cima. Clica nessa camada, você vai fazer dela máscara de recorte. Não esquece de renomear para você não se confundir. Agora, você vai lá na paleta de cores e você vai pegar a cor que tem o nome Sombra Rosto. Com essa cor, você vai fazer sombra exatamente onde eu vou fazer também. O primeiro lugar que vai ter sombra é embaixo do cabelo. Você vai seguir a linha, o formato da linha que já existe aqui e você vai fazer uma linha de sombra dos dois lados do cabelo, tanto na esquerda quanto na direita. Segue o formato da linha do próprio cabelo. Aqui em cima, só você juntar as duas linhas com uma curva
e pode pintar até o topo lá em cima. Vai ficar desse jeito. Próximo ponto de sombra, a gente vai fazer uma sombra na base do pescoço, porque o nosso próprio rosto ele faz sombra no nosso pescoço. Próximo ponto de sombra que a gente vai fazer é na orelha, e as duas orelhas elas são diferentes. Então na orelha da direita, o sol tá vindo da direita, então ele vai fazer sombra atrás dessa letrinha que tem dentro da orelha. E aqui na outra orelha, na orelha da esquerda, o sol continua vendo da mesma direção, ele vai fazer sombra aqui onde a orelha encontra com o rosto e do lado oposto dessa letra que a gente tem dentro da orelha, que é como se fosse uma elevação. A próxima sombra é do lado esquerdo do nariz, no rosto mesmo, vai ter uma sombra no mesmo formato do nariz. Pronto, esses eram todos os pontos de sombra que a gente ia colocar dentro do rosto. E essa sombra super forte, a gente vai vir aqui na camada, vai clicar na letra N e vai diminuir a opacidade. Vou deixar aqui para vocês visualizarem como vai ficar. Então, você pode colocar a opacidade em mais ou menos aí uns 30%. Vai ficar uma sombra bem bonitinha desse jeito aqui. Próxima sombra que a gente vai fazer é dentro do nariz. Então você vai abrir uma camada em cima da camada onde você pintou a base do nariz. Renomeia para o nome que você quiser. Não esquece de fazer dela máscara de recorte. Aqui na paleta de cores, a gente vai pegar uma cor chamada Sombra Nariz Interno. É esse marronzinho aqui. A gente vai utilizar essa cor para fazer essa sombra interna. Continua com o mesmo brush. E agora você vai fazer esse mesmo formato que você fez fora dentro do nariz. Desse jeitinho aqui, do lado esquerdo também. Não esquece de preencher bem o formato que você criou. Agora volta na camada, clica na letra N e você vai botar aí mais ou menos 40% de opacidade. Isso vai dar a ilusão de que esse nariz tem uma altura, que ele tem uma curva. A gente vai fazer detalhes no nariz e na bochecha. Então vamos abrir uma nova camada em cima da base nariz e bochecha onde você pintou. Quando você abre uma camada embaixo de uma camada que já é máscara de recorte, ela já fica máscara de recorte, então tá pronta para utilizar. É só você colocar o nome que você quiser. Primeiro a gente vai fazer o detalhe no nariz, então você vai pegar a cor chamada Detalhe Nariz, essa cor aqui. E o brush a gente vai mudar também. A gente vai usar esse brush chamado Afresco. É um brush nativo do Procreate, então você tem aí, ele fica na pastinha de pintura. É esse brush aqui. Eu não vou mudar nada na configuração dele. Então pode selecionar o brush Afresco e o que vai variar nele é o tamanho. Talvez você tenha feito um nariz maior ou menor, então você vai ter que mudar o tamanho do seu brush. Esse brush ele vai funcionar com construção de camada, então quanto mais vezes você passar o brush, mais escura vai ficar a cor. Ele também responde à pressão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer movimentos circulares, tentando deixar essa lateral aqui do nariz sem pintar, tá vendo? O lado direito de cima, você vai tentar não pintar. Você vai fazer movimentos circulares, vai deixar essa textura e vai deixar esse espacinho aqui do topo da direita sem pintar. Vai ficar assim o seu resultado. Próxima cor, você vai pegar a cor Detalhes, orelha e bochecha, e a gente vai fazer os detalhes na bochecha. Então, na camada que você está utilizando e liga a assistência de desenho. E agora, na parte do topo da bochecha, você vai fazer movimentos circulares, deixando a base, a parte que está lá embaixo da bochecha, sem pintar. Desse jeito aqui. E agora com a mesma cor a gente vai fazer um detalhe na orelha. Então a gente vai voltar lá na base do rosto que a gente pintou a cor da orelha e você vai abrir uma nova camada. Não esquece de renomear e ligar a assistência de desenho nessa camada. A cor que a gente vai utilizar é a mesma cor do detalhe da bochecha que a gente estava utilizando. Então detalhes, orelha e bochecha, movimentos circulares, você vai pintar o topo da orelha. Se por algum motivo, sem querer, você pintar dentro do rosto, porque a gente está na camada que tá pintado o rosto, é só você pegar a borracha e apagar, não deixa a cor vazar para dentro do rosto, só o topo da orelha. Os detalhes do rosto acabaram, agora a gente vai começar a fazer os detalhes no cabelo do personagem. Para isso a gente precisa achar a camada que a gente pintou a base do cabelo e abrir uma nova camada em cima. Tá aqui a camada da base do cabelo, vou abrir uma nova camada, não esquece de fazer dessa camada máscara de recorte e renomear para o nome que você quiser. Duas coisas que a gente vai fazer no cabelo. Primeiro a gente vai fazer uma sombra, então vem na paleta de cores e pega a cor que tem o nome Sombra Cabelo, essa cor aqui. Vamos mudar o brush, porque eu tava usando aquele brush de textura, eu vou mudar para o brush de cartoon e eu vou fazer uma sombra interna no cabelo. Essa linha que você desenhou lá no início até o pescoço vai ser um bloco de cor de sombra, então é só você fechar bem
o formato e usar o Drop Color para preencher. Aqui do outro lado também você vai fechar bem a forma e usar o Drop Color para preencher. E tem um outro ponto que é opcional, essa parte aqui em cima da orelha. Se você quiser, você pode fazer essa sombra ali, eu não gosto de fazer, então eu deixo essa parte sem sombra. Essas são as sombras blocadas. Quando você terminar, você vai abrir a camada e você vai clicar na letra N e tirar a opacidade dessa camada. Você vai colocar a opacidade mais ou menos em 35%. No próximo passo, você vai abrir uma nova camada, de novo, em cima da cor base cabelo. Ela já vai virar uma máscara de recorte e a gente vai fazer algumas texturas agora no cabelo. Então, a gente vai vir aqui na paleta de cores e vai pegar a cor que tem o nome de Detalhe Cabelo. É um laranja clarinho. Uma cor selecionada, agora a gente pode pintar. Eu esqueci de renomear a camada, vou voltar para fazer isso. E a gente vai mudar o brush também. Agora a gente vai usar o brush a fresco. Se você usou ele da primeira vez, ele vai estar nos seus pincéis recentes. Você vai fazer uma pintura suave, seguindo o movimento do cabelo, deixando as bordas do cabelo sem pintar. Vou fazer essa pintura na parte de cima e lá na parte de baixo também. Então aqui do outro lado eu vou também seguir o movimento do cabelo, deixando a parte do topo, a parte da borda, sem pintar. E faz movimentos circulares para não ficar uma linha tão marcada aqui, ficar uma divisão tão visível. O topo do cabelo então vai ficar com a parte natural mesmo da cor base. Agora a mesma coisa no comprimento do cabelo, você vai deixar a lateral aqui na parte esquerda, lateral esquerda, sem pintar. Não esquece de passar o brush com a mão bem suave, sem fazer muita pressão. Vai fazendo esses movimentos circulares para não ficar uma linha muito forte. E aqui do outro lado você vai deixar a lateral direita sem pintar. Quando a cor invadir essa parte da sombra, você apaga, porque mesmo que esteja numa camada baixa, a camada de cima ela tá com a opacidade fraca, então a gente vai conseguir ver. Então você vem aqui na camada mesmo, com a borracha, e você vai apagar essa parte aqui que invadiu a sombra do cabelo. Com bastante cuidado, apaga aí direitinho para não ficar borrado o seu desenho. Olhando aqui, eu esqueci de fazer uma sombra que tem aqui no comprimento do cabelo. Então a gente vai fazer isso agora. Abre as camadas, volta na camada sombra cabelo. Na paleta de cores você vai pegar a cor sombra cabelo. O brush você vai mudar para o brush que você usou para fazer as linhas. E você vai fazer uma sombra igualzinha que eu tô fazendo. Um semicírculo na base do cabelo desse jeito aqui. Você fecha bem a forma. Então vai pintar toda essa parte de baixo do cabelo e usa o Drop Color para preencher. Pronto, desse jeito aqui. Aproveitando que a gente tá falando sobre coisas que eu esqueci de desenhar a sobrancelha do personagem. A gente vai fazer isso agora também. Desculpa, pessoal. Vamos lá, para fazer a sobrancelha é bem simples. A gente vai voltar na camada de traços. Vai pegar o brush que você utilizou para fazer os traços. Na paleta de cores, pega a cor que tem o nome de traço. Vou ligar a guia de desenho. Como a camada que eu tô desenhando tá com assistência de desenho ligada, eu só preciso desenhar uma sobrancelha. Em cima de um olho, você vai fazer uma linha curvada e tá pronto. Essa é a sobrancelha do personagem, não tem segredo. Pode deixar a outra sobrancelha por cima do cabelo, fica bonitinho também. Para continuar, como se nada tivesse acontecido, a gente vai fazer textura na roupa do personagem. Lá nas camadas, a roupa tem duas camadas de cor base. A gente vai ter a base da camiseta e a base dos detalhes da camiseta. Primeiro, a gente vai fazer textura na base da camiseta, que é a cor laranja mais forte, vai deixar as flores para depois. Então, vocês já sabem a rotina. Abre uma nova camada e em cima da camada base camiseta, faz dessa camada máscara de recorte e depois renomeia a camada para o nome que você quiser. Na paleta de cores tem duas cores chamadas detalhe camiseta, então a gente vai ter um detalhe camiseta clarinho e um pouco mais escuro. Seleciona primeiro o escuro e a gente vai mudar também o brush que a gente vai utilizar. Vai usar o afresco, que é o brush de textura. E a gente vai fazer algumas manchinhas na nossa camiseta. E aí você pode colocar essas manchinhas aonde você preferir. Essa parte não tem uma regra, você vai fazer conforme você achar que vai ficar legal e bonito. Não tem um local certo para você colocar essa textura. Eu não posso te falar, coloca aqui. Talvez você vá colocar e não ache legal. Inclusive, se você não quiser fazer essa textura, você não precisa. Quando você terminar, você vai voltar lá na camada que você acabou de abrir para fazer a textura, vai clicar na letra N e vai tirar a opacidade. Eu vou deixar aqui com 85%. E agora eu vou fazer a mesma coisa nas flores. Eu vou abrir uma camada em cima, vou fazer dessa nova camada máscara de recorte, vou renomear para não me confundir e vou usar a outra cor lá da paleta de cores, aquela cor mais clarinha,
para fazer os detalhes na flor da camiseta. Aqui da mesma forma, totalmente opcional, e você vai colocar essa cor um pouco mais clara aonde você preferir. Coloquei um pouquinho de textura em todas as flores e o resultado ficou desse jeito. Toda a parte que envolve o nosso personagem principal, a menina, já tá pronto. A gente não precisa mais dessa guia de desenho para se orientar. Então eu vou tirar a visualização dessa guia e agora a gente vai fazer sombra na moldura, nessa parte azul, no fundo da moldura. Então para isso você vai abrir as camadas e procurar a camada onde você pintou a base do fundo da moldura. Então essa parte azul, e vai abrir uma nova camada em cima. Vai fazer dessa camada máscara de recorte e vai renomear também. Tá aqui a minha camada nova lá na paleta de cores. Você vai procurar a cor que tem o nome Sombra Interna Moldura. Mudar o brush do brush de textura para o brush que você utilizou para fazer as linhas. No meu caso aqui o Cartoon. Não esquece de, na camada, ligar a assistência de desenho, porque a gente vai fazer uma sombra que vai ficar igual dos dois lados. Escolhe um dos lados do personagem e um pouco mais do meio do personagem, você vai trazer essa linha para baixo em direção ao cabelo, desse jeito aqui. E aí você vai fechar essa forma, não esquece que o outro lado o cabelo tá diferente, então você tem que ir com a linha um pouquinho mais para dentro. Fecha bem a forma e usa o Drop Color para preencher. Agora você vai voltar na camada, clica na letra N e tira a opacidade, deixando aí mais ou menos uns 65%. Pronto. Agora a gente vai fazer um detalhe interno na moldura. Na mesma camada você vai abrir uma camada acima, ela automaticamente vai virar máscara de recorte, você só precisa renomear. Nessa camada a gente não vai ligar assistência de desenho. Para brush a gente vai usar o brush de textura a fresco. De aumentar o tamanho do brush eu vou botar o meu em mais ou menos 14%. Você vai fazer esse efeito atrás do personagem. Não passa muito da cabeça do personagem, mais ou menos ali até a altura do olho. Você vai dando leves batidinhas para não ficar um efeito muito forte. E lembra que esse pincel ele funciona com sobreposição de cor. Então, quanto mais vezes você passar, mais escura vai ficar a cor. Quando você terminar, volta nas camadas, clica na letra N e diminui a opacidade da camada. Eu vou deixar mais ou menos em 50%. Para o próximo detalhe, agora a gente vai pintar a moldura de fora, essa parte verde. Cura a camada base moldura, onde você pintou a parte verde da moldura e abre uma camada acima. Então tá aqui, ó, parte verde da moldura. Eu vou abrir uma camada acima. Vou fazer dessa camada máscara de recorte e por último eu vou renomear a camada. Lá na paleta de cores você vai buscar a cor que tem o nome Sombra Moldura, é um verde clarinho, parece muito com o verde que a gente pintou a moldura inclusive. Do brush da textura para o brush que você utilizou para fazer as linhas, camada liga a simetria, não esquece a assistência de desenho. E agora a gente vai fazer uma sombra bem parecida com a sombra do fundo da moldura. Só toma cuidado porque essa parte verde, ela também engloba a parte verde de fora. Então talvez você tenha que dar um retoque com a borracha aqui, apagando essa parte aqui de fora, beleza? Você vai repetir o processo lá na parte de cima da moldura. Então mais ou menos do meio até lá em cima você vai fazer uma sombra super parecida. Puxa uma linha que vai se encontrar aqui no meio da simetria. É o mesmo movimento que você fez lá na parte de baixo. E quando você terminar, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora, a gente vai diminuir a opacidade da camada. Então, abre a camada, clica na letra N e diminui a opacidade. Bota aí mais ou menos uns 50%. Próximo detalhe que a gente vai fazer é na parte amarela da moldura, essa parte interna aqui. Para isso, como sempre, você vai buscar aonde você pintou a base, detalhe, moldura, abre uma camada em cima, faz essa camada máscara de recorte. Não esquece de renomear a camada. Lá na paleta de cores, você vai buscar pela cor que está escrito Sombra, Detalhes, Moldura, é a mesma cor que a gente usou para fazer a sombra do rosto. E para facilitar o nosso trabalho, não esquece de, na camada, ligar a assistência de desenho. Agora é simples, em cada um desses arcos aqui na parte amarela, você vai fazer uma sombra em um dos lados, com a simetria super rapidinho de finalizar. Como sempre, agora a gente vai tirar um pouco da opacidade da camada, então volta lá na camada, clica na letra N e coloca mais ou menos aí uns 65% de opacidade na sua camada. O resultado dessa sombra vai ficar assim, ó, bem suave. Próximo detalhe vai ser novamente na parte verde da moldura. Nas camadas você vai buscar aonde você desenhou a base da moldura, a parte verde, e vai abrir uma camada em cima. Como já tem uma camada máscara de recorte, você só precisa renomear.
Lá na paleta de cores, você vai buscar a cor que tem o nome Sombra Moldura. É essa cor que a gente vai utilizar. Muda o brush para o brush de textura, que é o Afresco. E a gente vai fazer igual a gente fez a sombra ali na parte da moldura. Opa, tá muito grande, diminui o tamanho. E agora a gente vai fazer aqui, ó, pintar essa parte de baixo. Não esquece de ligar a assistência de desenho para fazer os dois lados ao mesmo tempo. E é só essa partezinha aqui de baixo que você vai pintar. E depois você apaga essa parte aqui que excede para dentro da moldura. Então aqui eu terminei, agora eu vou apagar toda essa parte aqui que eu pintei para dentro da moldura com uma borracha. A gente tá quase terminando. Agora a gente vai botar luz e sombra em todas as flores. Camadas, busca a camada onde você pintou todas as flores, base flores. Abre uma camada acima, faz dela máscara de recorte e não esquece de renomear. A gente vai fazer primeiro a luz. Não importa qual cor que você pintou a sua flor, não tem problema. De todas elas vai ser com a cor base cabelo. Então não importa qual cor de flor você usou, você vai pegar a cor base cabelo, brush a fresco de textura e vai pintar a pontinha de todas as flores que você desenhou, inclusive os raminhos. Terminou a luz, na mesma camada a gente vai fazer as sombras. Essa cor de flor rosinha, a gente vai usar a sombra base camiseta. Então a mesma cor que a gente usou para pintar a flor da camiseta, a gente vai fazer a sombra nessa flor rosinha aqui. E é bem na base mesmo, desse jeito aqui. Todas as flores que você pintou com esse tom rosa, a sombra vai ser esse tom aqui. Próxima cor de sombra. Se você pintou alguma flor num tom laranja, nesse tom aqui, a cor da sombra vai ser a mesma cor que você usou para fazer os traços. Bem levinha para não ficar uma sombra muito pesada. Sempre na base da flor você vai fazer essa textura com a cor da sombra. O resultado vai ficar assim. Próximo tom de flor é esse tom amarelinho. A sombra desse amarelo vai ser a cor base camiseta, pintada da mesma forma que você pintou as outras flores. Um pouquinho de sombra bem na base com a mão bem leve para não ficar pesado. Próximo é o raminho. Então, se você pintou o raminho de verde, essa é a única cor que tem uma sombra aqui na paleta que se chama sombra flor. É a única que tem uma cor específica para sombra. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Então, só mais alguns detalhes. A gente vai fazer umas sardas no rosto do personagem. Se vocês olharem a referência aqui, o desenho original tem umas pintinhas e a gente vai fazer essas pintinhas também. Então, para fazer esse detalhe, a gente vai abrir uma nova camada por cima de tudo, cima até da camada de traços. Não esquece de renomear, pode botar o nome que você quiser. A cor dessas pintinhas vai ser a mesma cor que a gente utilizou para fazer os traços, então é só ir na paleta e pegar a cor de traço e o brush é textura fundo. Eu já ensinei a fazer esse brush no canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas ele vai estar disponível para download também. Para usar esse brush é super simples, é só definir um tamanho e passar onde você quer. Eu quero algumas pintinhas aqui em cima da orelha, então eu vou dando leves batidinhas assim, ó, pro meu brush ativar e depois com a borracha eu vou dando um retoque. Eu vou fazer isso nas duas orelhas e também no meio do rosto do personagem, do mesmo jeito. Se você quiser, você pode usar o brush pontilhismo para fazer uma pinta maior, mais demarcada, né? Eu gosto bastante, acho que fica bem legal, porque eu tenho uma pintinha assim no meu rosto, então eu acho que fica bonitinho. Pronto, de detalhes no personagem a gente já terminou, agora a gente precisa colorir o fundo do desenho. Lá nas camadas você vai rolar até o final e vai abrir uma camada embaixo de tudo. Vai renomear essa camada para fundo. Lá na paleta de cores você vai buscar a cor com o nome fundo e vai usar o Drop Color e preencher a camada toda. Agora o passo mais importante para a finalização dessa ilustração, a gente vai colocar textura e mudar completamente o desenho. Então, lá em cima de tudo, a camada de ruído tem que ficar no topo, você vai abrir uma nova camada, vai renomear para ruído. Lá na paleta de cores, você vai buscar a cor que tem o nome ruído e vai usar o Drop Color nessa camada que você acabou de abrir e vai preencher todinha com essa cor. Pronto, feito isso, agora você vai vir aqui no menu de ajustes, opção ruído, e você pode optar por qualquer uma dessas opções aqui embaixo. Eu gosto bastante de usar o nuvens, mas qualquer uma dessas fica legal. E agora é só deslizar a Apple Pencil ou o seu dedo para a direita na tela. Eu vou colocar aqui mais ou menos 50% de ruído. Você pode colocar mais ou menos, fica ao seu critério. Volta na camada, clica na letra N e agora a gente vai mudar o modo de mesclagem dessa camada. Você vai arrastar aqui, ó, para super exposição de cor.
Então rola pra cima até chegar nessa opção. O efeito tá no máximo. Se você não gosta no máximo, é só você tirar um pouquinho da opacidade. A verdade é que eu gosto de qualquer opacidade com essa opção aqui. Qualquer uma delas fica bonita. Mas eu vou deixar aqui em mais ou menos 85%. Olha como tem bastante textura. Eu gosto bastante desse efeito. Eu vou mostrar pra vocês com e sem o efeito, pra vocês verem a diferença nas cores. Então assim é sem efeito e assim é com. Esse efeito em específico, ele dá uma avivada nas cores que fica tudo muito mais bonito. As texturas que a gente colocou, elas ficam muito mais em evidência com esse efeito que a gente acabou de adicionar. Pessoal, eu trouxe aqui a arte original e a arte que a gente acabou de criar lado a lado. Fazer esse tipo de ilustração é uma ótima forma para você descobrir do que você gosta e você não gosta. Por exemplo, eu gostei do estilo de textura, do estilo de pintura, enfim. Lembrando sempre que se você for utilizar a arte, você for postar, você tem que citar o artista e colocar essa imagem aqui que eu trouxe no carrossel se você for postar no Instagram. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Ele deu bastante trabalho para fazer, mas eu gostei muito do resultado final. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Aproveita que você tá por aí, deixa aquele like também, me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!